Meus irmãos, a paz do Senhor, nós estamos aqui, eu, professor Janilson, e você está no canal EBD e Você. Nós estamos aqui para comentarmos esse trimestre nas lições de juvenis, cuja a temática do trimestre é Avivamento para a Juventude. Esse tema tão importante e tão necessário nós falarmos para a nossa juventude, principalmente depois desse período, ou que nós ainda estamos, acreditamos muitas vezes que estamos no final dele, contudo não sabemos exatamente se nós vamos voltar a ter um período como esse difícil, mas nós oramos a Deus para que isso não venha a acontecer novamente, mas que nós possamos de fato estar saindo desse período mais crítico e assim voltarmos às nossas vidas, tocarmos as nossas vidas como antes, frequentando as nossas congregações, as nossas igrejas e servindo a Deus. O tema do nosso trimestre, como já disse, é Avivamento para a Juventude, necessário para que nós possamos compreender como foi que Deus despertou o seu povo em vários momentos da história. E nós vamos estudar isso sobre os grandes avivamentos da história da igreja, a ação de Deus nesse avivamento, as pessoas, os instrumentos de Deus que foram usados para que esse avivamento viesse a acontecer. E assim Deus sempre trouxesse um renovo, uma restauração, um vigor espiritual para a sua igreja, para o seu povo. Afinal de contas, nós somos a igreja eleita de Cristo. E como igreja devemos cumprir esse nosso papel. E para que a igreja possa cumprir bem o seu papel, ela precisa estar sempre avivada, renovada, motivada e sempre cheia da graça e da presença do Senhor. A nossa primeira lição de hoje tem por título: o que é avivamento? Esse é o primeiro ponto e não poderia ser diferente, Diz o adágio popular que a gente começa pelo começo. E se nós vamos falar de avivamento, nada mais justo do que nós compreendermos o que é avivamento. E o nosso versículo da lição está em Romanos capítulo 12 e versículo 2, que diz: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então veja que o versículo já começa dizendo que nós de forma alguma devemos nos conformar com a realidade deste mundo e também com a realidade da nossa vida, sempre buscando mais do Senhor para as nossas vidas. A nossa leitura bíblica em classe, a leitura que vai embasar a nossa lição de hoje, ela está no livro do profeta Ageu, capítulo 2, e o versículo de 1 a 9. Nós vamos entender por que Ageu foi naquela época, na sua época, um canal, um instrumento para avivamento do seu povo. A nossa lição, queridos, ela tem 3 tópicos. O primeiro é compreender o conceito, entender esse conceito de avivamento, que é avivamento, que é o tema da nossa lição. O segundo é a importância do avivamento. Nós vamos entender como ele é importante e necessário para a nossa vida. Depois, o terceiro tópico é o avivamento pessoal e coletivo. Então nós vamos entender o que é avivamento, nós vamos falar da importância do avivamento e vamos falar sobre como começa o avivamento. Porque às vezes a gente tem uma ideia de que o avivamento vem assim, você está no meio do povo e o avivamento vem sobre o povo, quando na verdade todo avivamento de Deus, o começo é sempre, muitas vezes por intermédio de alguém, há sempre um instrumento que Deus usa e a partir dali o povo é incendiado pela presença e pelo Espírito de Deus. O tópico 1 da nossa lição, querido, é o conceito de avivamento, Primeira coisa, querido, que nós devemos entender é por que a necessidade de uma lição dessa. É que a gente, como eu estava falando agora há pouco, esse período de pandemia deixou a igreja, nos deixou também, muito longe da igreja durante algum tempo, alguns meses. E isso acabou muitas vezes esfriando a vida de alguns crentes. E isso não é diferente na vida dos juvenis, que é aqui a nossa classe, muito tempo fora da igreja,
muitas vezes só na frente da televisão, sem estudar, sem nada para fazer, e o fervor espiritual acaba arrefecendo. Então é necessário que nós estudemos esse ponto para compreendermos que, independente do momento que a gente passa, nós precisamos constantemente desse avivamento de Deus em nossa vida. A necessidade do avivamento se dá porque o ser humano vive distante de Deus. A partir do pecado de Adão e Eva, toda a humanidade passou a estar distante de Deus. E isso é significativo para a nossa lição, e o nosso comentarista começa assim, para nos falar que a atitude de Adão e Eva foi uma atitude de desprezo em relação a Deus. Era como se Deus já não fosse mais importante para a vida deles, e agora eles queriam caminhar pelos seus próprios caminhos. Isso é importante para nós tomarmos e considerarmos, porque no mundo em que hoje nós vivemos, né, na sociedade do conhecimento, né, o nosso mundo hoje é muito secularizado. E a expressão secularizado, que é o que o nosso comentarista também aqui vai tratar, é a ideia daquilo que diz respeito ao nosso século, ao pensamento do nosso tempo presente. E um pensamento que a gente tem percebido e que às vezes acaba até avançando sobre a igreja, e isso muitas vezes começa pela juventude, porque são eles que estão na escola, são eles que estão mais em contato com essas questões e muitas teorias, né? Isso acaba muitas vezes impactando a sua fé. E um dos pensamentos presentes no nosso século é o pensamento de que Deus é irrelevante, de que Deus não é tão importante assim. Outro dia eu vi um comentário que eu achei pertinente e tem a ver com a nossa lição, né? Alguém, um pastor fazendo uma exposição dizendo que algum tempo atrás os nossos pais, eles valorizavam Deus até demais, ele estava dizendo, né? Porque tudo que a gente fazia ou recebia, a gente relacionava a Deus mediante os cultos. Quer dizer, se alguém fazia aniversário, fazia culto. Se um filho se formava, os pais faziam culto. Se recebia uma bênção, oferecia o culto em ações de graça. Então, a gente era percebido que Deus era tudo, né? Tudo era Deus, tudo era Deus. E que bom que essa geração foi assim. Depois veio uma geração de que Deus passou a ser mais ou menos relevante, né? E hoje nós estamos entrando numa era, numa geração, num tempo em que parece que Deus não tem a menor importância. E se esse pensamento avança sobre a igreja, é pertinente então nós estudarmos sobre avivamento, não para conhecermos, mas principalmente para buscarmos uma vida avivada diante de Deus. Outro ponto que nós devemos considerar é a nossa leitura bíblica em classe dentro dessa nossa lição. Veja, o povo tinha voltado do cativeiro babilônico e estava reconstruindo a vida. E a primeira coisa que eles deveriam fazer era justamente levantar uma casa de adoração a Deus, uma casa de culto, o templo. Contudo, esse tempo na Babilônia acabou impactando muito o povo, que o povo, quando volta de lá, tinha mais ou menos o pensamento de hoje, um pensamento meio que secularizado, que as coisas de Deus poderiam deixar para segundo plano, ou se desse para fazer, fazia. De forma que eles demoraram muito a construir o templo. Então Deus levanta Ageu para chamar um povo a uma responsabilidade diante de Deus e voltar a considerar Deus e as coisas relacionadas a Deus importantes na vida. Ou seja, Ageu foi levantado para chamar o povo a uma busca, a um avivamento na vida, porque até então o profeta ali denuncia que cada um estava preocupado com as suas coisas, fazendo a sua casa, construindo a sua casa da melhor maneira possível, entretanto a casa de Deus era sempre deixada de lado. E essa atitude demonstrava que Deus estava sendo valorizado, ou seja, que o povo estava secularizado, estava dizendo que Deus não era tão importante. E é justamente contra esse pensamento que nós lutamos e que a nossa lição veio de encontro, ou seja, contra esse pensamento, mostrando que Deus é de suma importância na vida do cristão e na vida de qualquer pessoa que der ouvido à sua voz e à sua palavra. Outro ponto que nós devemos considerar é o que é avivamento, que é o conceito propriamente dito, né?
Avivamento, a gente precisa entender que não sou eu que me avivo. O avivamento, eu busco em Deus, eu busco uma vida melhor em Deus. Eu sempre digo que tem 3 coisas que nós devemos fazer, que são coisas que nos acompanham ou devem nos acompanhar desde o momento em que nós decidimos servir a Deus, entregar a nossa vida a Jesus. São 3 coisas simples, mas são 3 coisas que são importantes em todas as fases da nossa vida, que é ir à igreja para receber a palavra de Deus, a instrução de Deus, cultuar a Deus, ler a Bíblia e orar. Essas 3 coisas nunca podem se afastar da vida do cristão, independente da posição que ele está, independente do nível que ele alcançou. Se essas 3 coisas forem ignoradas, podemos dizer assim, o desastre espiritual é grande. Então, primeira coisa, avivamento é uma ação, é uma obra de Deus na vida do crente, mediante a operação do Espírito Santo. Então, quem realiza o avivamento, quem aviva a vida do crente, é Deus mediante o seu Espírito. Então, a busca é nossa, mas a ação poderosa é de Deus mediante o seu Espírito. É Ele que nos aviva, é Ele que nos santifica, né? E é Ele que opera. Mas volto a dizer, a busca é nossa, somos nós que buscamos a Deus em prol de um avivamento em nossa vida. E aqui tem uma reflexão que o nosso comentarista nos traz, perguntando como está a sua vida. Quer dizer, olhando para essa revista e fazendo uma análise da vida que você tem, que só você sabe, e Deus, né? Só nós sabemos como estamos vivendo, e Deus, a nossa vida está avivada ou precisa deste avivamento? Se a sua vida está assim desmotivada, se há pontos de negligência em sua vida, é hora do avivamento. Quem sabe não foi o impacto da pandemia, de ter ficado muito tempo distante, né, da igreja, do trabalho de Deus, do culto, né, da reunião comunitária, de tudo aquilo que é necessário para termos uma vida avivada. Nosso ponto 2 da lição é a importância do avivamento. No primeiro tópico, em certo sentido, eu já entrei nessa necessidade e nessa importância que é o avivamento. O nosso comentarista, ele traz aqui um comentário de um autor da década de 80, pastor Raimundo de Oliveira, que escreveu uma obra intitulada O Preço do Avivamento, né? E ele mostra a necessidade de que a igreja já não era tão pungente ou pulsante como antes, né? E quando isso é observado, fica óbvio a necessidade de um avivamento. O avivamento, ele nos guarda de uma vida negligente, porque a vida negligente é uma vida que não agrada a Deus e que compromete a nossa salvação. Como salvos em Cristo, como igreja do Senhor, precisamos desse avivamento. Eu conheço também um autor que escreveu uma obra interessante e que eu sempre guardo comigo. Ele disse que, uma obra que ele falava sobre santidade. Ele disse que santidade é o maior desafio desta geração de evangélicos. Eu sempre estou com esse tema ou com esse título na mente, porque ele nos chama a atenção para uma negligência espiritual que às vezes a gente percebe dentro da igreja. E os jovens, e no caso os adolescentes da igreja, a juventude como um todo, muitas vezes são impactadas por tudo aquilo que acontece no mundo. E isso vai comprometendo a fé, a vida espiritual, vai gerando uma frieza com relação às coisas de Deus, já não tem mais aquela motivação de estar no culto, já não acha graça mais em estar no culto, às vezes está no culto, mas desejaria estar em outro lugar. Isso são sintomas que mostram que é necessário um avivamento e que nós devemos buscar esse Deus. Nós não devemos nos dar por vencido ou achar isso normal porque se é jovem. Não, muito pelo contrário, isso é um alerta, isso é um sinal de que eu estou correndo perigo na minha vida espiritual e que, portanto, eu preciso buscar a Deus. Então veja a importância
do avivamento. Veja, às vezes a gente olha para a igreja do presente, a nossa igreja, a nossa comunidade, e vê que a nossa igreja, que as nossas igrejas, querendo ou não, prosperaram, materialmente falando, né? E em contrapartida, a gente tem observado uma negligência na vida espiritual, um retrocesso espiritual, a despeito de um avanço em termos de prosperidade. O nosso comentarista vem tratando justamente disso, porque essa prosperidade espiritual da igreja, que hoje, por exemplo, algum tempo atrás, eu me lembro muito bem, era muito difícil a gente ver, nós víamos muito pouco carro no estacionamento da igreja, mas hoje o estacionamento da igreja nem dá, de tanto carro. Isso mostra que Deus fez o seu povo prosperar. Só que muitas vezes nós, igrejas, entendemos mal isso. Nós começamos a entender que essa prosperidade espiritual era sinal de que Deus estava muito feliz conosco, de que nós estamos muito bem, e às vezes nós acabamos nos encontrando naquela situação da igreja de Apocalipse, lá de uma das igrejas da Ásia, em que eles achavam que estavam muito bem, porque eram ricos, eram prósperos. Então isso é sinal de que Deus está muito feliz conosco, de que a nossa vida espiritual está muito bem, quando na verdade o Senhor escreve aquela igreja dizendo que ela não sabia que ela era pobre, cega e nua, falando da igreja, né? Então, cuidado para que nós não compreendamos que o progresso ou o avanço material é sinal de que nós estamos muito bem espiritualmente. Às vezes é sinal ao contrário, de que nós precisamos buscar a Deus, de que nós precisamos de um avivamento. O nosso terceiro ponto, querido, é avivamento pessoal e coletivo. Como eu disse, avivamento não é algo assim que Deus começa a derramar sobre todo o povo, não. Geralmente, e nós vamos ver isso na história da igreja, os vários avivamentos que aconteceram, períodos de avivamentos, que Deus sempre começou por alguém. Veja como Deus é um Deus pessoal, Ele começa por pessoas, Ele começa por indivíduos, para a partir de determinados indivíduos, para a partir de determinadas pessoas, para a partir de determinados crentes, servos de Deus, Deus alcançar uma igreja, uma comunidade, uma cidade, um país, impactar. Isso talvez nos chame a responsabilidade de que Deus muitas vezes quer começar a sua obra por nós. Então, talvez alguém esteja pensando assim: não, eu vou procurar uma igreja avivada. Não, eu preciso ser avivado para que a igreja seja avivada, para que a igreja seja tocada, impactada por Deus. Eu não vou atrás de uma igreja avivada, eu busco a Deus para que a minha vida seja avivada, e assim isso possa impactar, isso possa influenciar o meio onde eu vivo, a comunidade, a igreja, a congregação, né? E talvez Deus esteja nos colocando como instrumentos desse avivamento na sua igreja. Há um preço a pagar por isso? Sim, há um preço a pagar por isso, mas vale a pena pagar esse preço para sermos instrumentos de Deus para um tempo de avivamento em nossas igrejas. E esta lição dos adolescentes vem nos falar exatamente isso, a necessidade deste avivamento, que começa, como eu disse, não muitas vezes como chuva que cai sobre todo mundo, mas muitas vezes como uma ação sobre nós, especificamente, pessoalmente em nossa vida, e aquele que está do nosso lado começa a perceber essa ação de Deus na nossa vida, e ele também já começa a buscar a Deus, e um terceiro já vê eu e o meu irmão avivados, e aí também já começa a buscar a Deus, e Deus aviva, e assim o avivamento vai se espalhando e alcança a comunidades, cidades e até mesmo países, como nós vamos ver na história da igreja. Não há de se negar a necessidade do avivamento. De tempo em tempo a igreja precisa ser tocada por Deus, e quem faz essa obra é Deus, mediante o seu Espírito Santo, quando damos lugar ao Espírito Santo de Deus. E a julgar pelo tempo em que nós vivemos, irmãos, a julgar, jovens, a julgar por essa época, por tudo que nós temos visto, já está mais do que na hora da igreja brasileira receber um impacto de Deus, de nós buscarmos a Deus. Há uma responsabilidade em nós, porque muitas vezes a gente fica pensando, não, se o outro for impactado, aí eu posso ser, mas às vezes Deus quer começar por nós. Esse é o ponto
daqui da nossa lição o ponto 3, de que Deus quer começar pelo indivíduo para alcançar a coletividade. Deus quer começar pelo crente para alcançar a comunidade. Quem sabe Deus não quer começar por você? Quem sabe você já não ouviu Deus lhe dizer alguma coisa, lhe direcionar alguma coisa, e você não saiba dizer exatamente o que é. Quem sabe essa lição não veio justamente para responder a você e talvez dirimir toda e qualquer dúvida que você esteja tendo com relação à ação de Deus em sua vida. Deus quer fazer de você um instrumento, com certeza. E quem sabe a partir de você começar uma obra na sua família, na sua igreja e na sua comunidade, né? Então, nós ficamos por aqui e pedimos a você que, se você gostou desse comentário, você nos acompanhe nos demais comentários da lição, que você se inscreva no canal, que você acione o sininho para que todas as vezes que nós postarmos um vídeo aqui, você seja avisado. Amém? Então, Deus abençoe a todos e até a próxima lição, em nome de Jesus.